Agenda. O que são códigos de correção? Detecção de erros. Códigos de Hamming. Exemplo: correção de erros, pedido automático de repetição, autocorretores, desafio e referências. Proposta: esclarecer acerca de alguns métodos de detecção e correção de erros. O que são códigos de correção de erro na memória? São códigos utilizados quando a memória de um computador comete erros devido a situações como picos de tensão na linha elétrica, interferências eletromagnéticas, envelhecimento de componentes ou curto-circuito. O que são códigos de correção de erro na memória? Seu funcionamento consiste em adicionar bits extras a cada palavra de memória de modo especial. Ou seja, quando uma palavra é lida na memória, os bits extras são verificados para constatar se ocorreu ou não o erro. As propriedades de correção e detecção de erros de um código independem de sua distância de Hamming. Para detectar x erros de bits únicos, é necessário um código de distância x mais 1. Para corrigir x erros de bits únicos, é necessário um código de distância de 2x mais 1, pois assim as palavras de códigos legais estão de tal modo distantes umas das outras que mesmo que x mude, a palavra de código original permanecerá mais próxima do que qualquer outra palavra do código. O que são códigos de correção de erro na memória? Seu funcionamento consiste em adicionar bits extras a cada palavra de memória de modo especial. Ou seja, quando uma palavra é lida na memória, os bits extras são verificados para constatar se ocorreu ou não o erro. As propriedades de correção e detecção de erros de um código independem de sua distância de Hamming. Para detectar x erros de bits únicos, é necessário um código de distância x mais 1. Para corrigir x erros de bits únicos, é necessário um código de distância de 2x mais 1, pois assim as palavras de códigos legais estão de tal modo distantes umas das outras que mesmo que x mude, a palavra de código original permanecerá mais próxima do que qualquer outra palavra do código. Código de Hamming, desenvolvido por Richard Hamming, consiste em um algoritmo de identificação e correção de erros. Esse algoritmo foi publicado em 1950 e, apesar de não ser o primeiro algoritmo de correção de erros, se mostrou mais preciso e eficaz. O código de Hamming até hoje é usado na área de computação. Alguns exemplos claros são telecomunicações e processamento de sinais. Representação gráfica da ideia de um código de correção de erros para palavras de 4 bits. O diagrama de Venn contém 3 círculos, A, B e C, que juntos formam 7 regiões. Como exemplo, vamos codificar a palavra de memória de 4 bits 1100 nas regiões AB, ABC, AC e BC, colocando um bit por região em ordem alfabética. Em seguida, acrescentaremos um bit de paridade a cada uma dessas 3 regiões vazias, para produzir paridade par. Por definição, agora a soma dos bits em cada um dos 3 círculos A, B e C é um número par. No círculo A temos 4 números, 0, 0, 1, 1, cuja soma total é 2. É um número par. No círculo B, os números são 1, 1, 0, 0, cuja soma total é 2, um número par. Por fim, no círculo C, temos a mesma coisa. Essa figura corresponde a uma palavra de código com 4 bits de dados e 4 bits de paridade. Agora suponha que algo ruim aconteceu no bit na região C, e ele mude de 0 para 1. Como mostrado? Agora o computador pode ver que os círculos A e C têm paridade errada. A única mudança de bit individual que você pode corrigir e restaurar é a C para 0, o que corrige o erro.
Desse modo, o computador pode corrigir automaticamente erros de memória de um só bit. Correção de erros. A partir dos métodos descritos anteriormente, é possível determinar se houve ou não um erro na transmissão de uma mensagem, mas, geralmente, isso não é suficiente. As mensagens têm que ser recebidas sem erros, e se durante o processo de transmissão da mesma um erro acontecer, é preciso determinar exatamente qual foi o erro e depois corrigi-lo. Observe o exemplo. Apesar de a mensagem estar sem espaços e faltando palavras, é possível entender o que a mensagem está dizendo. Obviamente, se a alteração for maior, a mensagem não será compreendida. Por exemplo, esses dois exemplos podem ser aplicados para entender correções de erros em sistemas digitais. Se tratando de correção de erros em pacotes, temos duas alternativas: pedido automático de repetição, autocorretores. Pedido automático de repetição. A repetição é utilizada como método de correção de erros em tramas. Existe um receptor que informa ao emissor de que não ocorreram erros na transmissão no trama, enviando um aviso de recepção, ACK. Caso, depois de um tempo, o emissor não receber essa ACK, significa que o bloco possuía erros. Então, o bloco é enviado de novo até que exceda o número de repetições de envio, ou até que a ACK seja recebida. Autocorretores. É um código no qual os sinais de dados estão em conformidade com regras específicas de construção. Os desvios dessas regras podem ser detectados e corrigidos. Essa técnica é normalmente usada em armazenamento de dados no computador, por exemplo, memória flash, e em transmissões de dados. Usa a informação de controle para corrigir o erro. Por essa razão, eles são usados somente em situações específicas em que não haja outra alternativa. Se houver erro, este mecanismo irá recorrer a um ou mais esquemas de detecção referidos anteriormente, para saber exatamente em que bit, que varia de 1 ou 0, está o erro para inverter esse bit. Alguns códigos podem detectar e corrigir um certo número de bits de erros. São chamados códigos de correção de erro único se apenas corrigirem um erro. Os que conseguem detectar dois erros são chamados de detecção de erro duplo.